Bom, nesta manhã de domingo, nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Parabéns a você, papai, que teve esse privilégio, esse dom de gerar filhos. Sabemos que nem todos têm o seu papai mais, né? É uma pena. Mas vai chegar o dia em que todos terão que partir. Para alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas que esta data não seja uma data triste para cada um, mesmo para você que já perdeu o seu papai, né? Que você possa aproveitar nesse Dia dos Pais. Liga para o seu pai, liga para a sua mãe, esteja com a sua família e vamos viver um feliz Dia dos Pais. Nós, como Igreja Batista aqui de Vila Lenira, nós abençoamos a sua vida, abençoamos a cada pai que tem cuidado da sua família, mesmo nesse tempo de pandemia, tem se esforçado para que os seus filhos não venham passar necessidades, que a sua família não venha passar necessidade. E eu quero ler um versículo que está em João capítulo 5, verso 17, quando Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O nosso Pai maior, o nosso grande e extraordinário Pai, que é Deus, através de Jesus Cristo, tem trabalhado para que nós, os seus filhos, sejamos prósperos, abençoados, firmes, valentes, saudáveis, adoradores, né? Testemunhas do Evangelho. E nós devemos ao nosso grande Pai a nossa gratidão pela vida, pela saúde, por tudo que Ele tem nos dado. Mas você que tem o seu papai aqui ainda na terra, não deixe de ligar para ele, não deixe de dar um abraço nele se você puder, não deixe de dar uma oferta para ele se você puder. E que Deus abençoe a sua família grandemente. E a você, o meu grande abraço para você que é pai. Parabéns. Não é fácil. Não importa quantos filhos você tenha, se é um, se é 3 como eu tenho, ou se são 9, 10, não importa. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que possa te capacitar a criar os seus filhos com honra, seguindo os caminhos do Senhor. Que o nosso Pai Celestial esteja com as suas mãos estendidas para abençoar a sua vida nesta data tão maravilhosa. Feliz Dia dos Pais. A Igreja Batista de Vila Lenira deseja a você um dia feliz com a sua família, com seus filhos, e que a bênção de Deus permaneça repousado sobre você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe cada um que tirou esse tempo para participar da nossa escola bíblica. E nós, como sempre, esse ano, né, na verdade, estamos falando sobre o reino de Deus. Então, bem-vindo cada um para mais um encontro para falarmos desse assunto. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar para que nós possamos assim fazer a leitura da Bíblia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais este privilégio, por mais este encontro que teremos agora, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso em que nós nos debruçamos sobre a Tua palavra para aprender a Tua mensagem. Deus, que nesta oportunidade, todos que estiverem ouvindo, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando cada coração, cada mente, cada alma, ó Deus, para que possamos assim compreender a Tua palavra. E nesta oportunidade nós Te agradecemos pelo acesso que temos, ó Deus, à Tua palavra e também por podermos falar para pessoas, mesmo estando distante de nós. E nós Te agradecemos por tudo. Pedimos, esteja conosco. Obrigado pela Tua palavra, que ela nos edifique uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler nesta oportunidade, nesta escola bíblica, eu quero ler Marcos
capítulo 1, versículos 14 e 15, que dizem assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E nesta manhã, ou nesta oportunidade, nós queremos falar sobre fim de um tempo e início de outro. Início este que nós compreendemos e reconhecemos que foi o início do movimento que implantou o reino de Deus através de Jesus, e que os apóstolos deram continuidade e chegou até nós 2000 anos depois. Então, fim de um tempo, início de outro. E quando nós estudamos a palavra de Deus, a palavra tempo tem que ser observada, porque nós temos pelo menos duas interpretações a respeito da palavra tempo. Temos o tempo cronológico, que é o cronos, que é o tempo que marca mês, dia, ano, séculos, milênios. Esse é o tempo cronológico. É o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. É o tempo que Eclesiastes diz no capítulo 3. E tem um outro tempo que a Bíblia nos mostra, que é o tempo de Deus. E este tempo de Deus está fora do nosso tempo, porque não está no nosso controle. A gente já não controla nem o cronos, quem dirá o tempo de Deus. E o tempo de Deus, por assim dizer, é conhecido como Kairos, o tempo de Deus. O tempo de Deus foi estabelecido na eternidade, porém a eternidade não é o acúmulo do cronos, mas é a ausência dele. O Kairos é um lugar, ou é um nome dado a uma dimensão aonde o tempo não existe, onde não há passagem de minutos e segundos. E este entendimento chegou até nós como séculos dos séculos. Então, eternidade é a ausência do tempo. Não existe contagem de tempo na eternidade. Não tem dia nem noite, não tem mês nem ano. É eterno. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos este cuidado de observar de qual tempo o texto bíblico está falando. E aqui o texto de Marcos está falando deste tempo, né, do Cronos. Este tempo marcado por datas, meses e anos. Dias, meses e anos. E eu gostaria de pensar com você justamente sobre isso. O tempo que chegou para o estabelecimento do reino de Deus. Nós poderíamos perguntar, mas o tempo tem limite? O Cronos tem limite? Tem limite. Este tempo vai um dia acabar. E eu queria ler alguns textos para que nós pudéssemos assim compreender algumas coisas. Primeiro, eu quero ler o texto que está em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, que dizem assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, observe que Gálatas 4, verso 4 diz que veio a plenitude dos tempos. O que é plenitude? É pleno, é completo.
E o texto bíblico está dizendo que chegou a plenitude dos tempos para o nascimento de Jesus Cristo. É o limite estabelecido por Deus, é o limite do tempo humano estabelecido por Deus para que Jesus Cristo nascesse, para que um novo tempo começasse a contar. E eu não estou falando de antes de Cristo e depois de Cristo, como é o calendário. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um tempo, de uma era, de uma estação espiritual, de um movimento espiritual que estava terminando e começando um novo tempo espiritual, que começou com Jesus, que foi o tempo da implantação do reino de Deus. Então, chegou a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. E em Gênesis, capítulo 15, verso 16, diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Que texto é esse? Esse texto é Deus conversando com Abraão, há praticamente quase 4.000 anos atrás, quase 2.000 anos antes de Jesus. Deus disse a Abraão: eu vou levar você a uma terra. E quando Deus estava com Abraão nesta terra, Deus disse a Abraão: a sua descendência virá para esta terra, e eles serão um grande número, serão escravos em uma terra, e quando se completar a iniquidade dos povos que habitam naquela terra, então a sua descendência virá habitar nesta terra que eu estou dando a você. Observe que o texto de Gênesis 15:16, o texto revela que Deus estabeleceu um limite para as iniquidades dos povos que moravam no território de Canaã, ou nas terras de Canaã. E Deus disse: vai chegar um ponto em que a iniquidade deles vai atingir o pico, o máximo, e quando isso acontecer, eu os tirarei da terra e vocês virão para cá. Porque na verdade a terra de Canaã não foi uma terra invadida, né? Na verdade Canaã foi o neto de Noé e são descendentes de Noé, né? Na verdade aquela terra são dos descendentes. Então, por direito, Deus lhes devolveu a terra. Então, observe que em Gálatas, Deus diz que no limite do tempo, na plenitude do tempo, Jesus Cristo nasceu. Quando nós vamos para Gênesis, Deus está dizendo que haveria um limite para o tempo de pecado daquele povo que morava na terra de Canaã. E em Mateus, agora observe, já no tempo de Jesus, saindo lá de Abraão e caminhando quase 2.000 anos, nós chegamos no tempo de Jesus. E nós encontramos escrito em Mateus capítulo 23, versículos 29 a 32, o seguinte texto: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos vós, pois, a medida de vossos pais. Observe que Jesus está dizendo para aqueles homens que eles também chegariam em um limite como seus pais chegaram. E Deus diz: vocês admitem que os seus pais mataram os profetas, e eles se encheram de pecado, de crimes, de tudo que é possível fazer contra Deus, e Jesus diz: façam vocês agora também, completa o serviço.
Então, nós temos aqui testemunhos na Bíblia de que o tempo tem um limite. Quando nós olhamos para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 15 e 16, agora no tempo dos apóstolos, alguns anos depois da partida de Cristo, Paulo escreveu para a igreja dos Tessalonicenses o seguinte: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Observe que Paulo está dizendo que os perseguidores da igreja estavam, na verdade, enchendo-se, estavam a ponto de completar a medida dos seus pecados. Então observe que tudo tem um tempo, tudo tem um limite, tudo vai ter um fim, e todo o fim marca o início de alguma coisa. O fim da semente é o início da árvore, da planta. A morte de uma pessoa é o início da sua vida em um lugar aonde não há contagem de tempo. O final dos tempos será o início do reino de Cristo, do reino eterno de Cristo. O fim da vida temporal, em que é medida pelo Cronos, dá início, na verdade, ao Kairos, ao tempo infinito, ao tempo onde não existe contagem de minutos e segundos, milésimos de segundos, horas, dias, semanas, meses, anos. Não há isso lá. Então, observe que tudo vai chegar ao seu limite, tudo tem um limite para se completar. Agora, nós poderíamos perguntar: se há um limite para o tempo, há limite então de vida para as pessoas? É possível uma pessoa morrer antes do tempo? Nós sabemos que é possível. Nós sabemos que é possível. Inclusive, o primeiro mandamento com promessa diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então, honrar o pai e mãe, na verdade, é uma poupança de dias para que se viva mais. É um mandamento com promessa. Então, é possível que, como que foi estabelecido o limite do tempo da vida humana? E já já vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso. Nós encontramos em Gênesis capítulo 6, verso 3, o Senhor Deus disse assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Antes de Gênesis 6, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que teve gente que viveu 900 anos, 950 anos, 969 anos, 800 e poucos anos. E quando você começa a observar isso, você vai ver que vai diminuindo a quantidade de anos. A quantidade do tempo de vida vai diminuindo. Eu acredito que foi Adão, viveu 950 anos. Matusalém, que é conhecido como o homem que mais viveu sobre a terra, 969 anos. E naquela época, nós não temos exatamente certeza de como que os anos eram contados, porque os calendários podem ter sofrido mudanças, mas nós sabemos que é muito tempo para se viver. E então, você observa que os homens viviam 900 anos, depois começou a cair para 800 e pouco, 870, 850, 840, depois veio para 800, daí a pouco estava em 700 e poucos anos, foi reduzindo. Quando chega em Noé, Noé viveu
muitos anos, né? Mas os homens da época de Noé viviam 600 anos. Então, quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus coloca um limite para os dias dos homens. Apesar de que alguns viveram mais que isso, né? Isaac, por exemplo, filho de Abraão, viveu 180 anos. 180 anos. Abraão não viveu tudo isso, mas Isaac conseguiu viver 180 anos. Jacó viveu 100 e poucos anos. Mas quando chega em Gênesis, Deus diz que o homem agora vai viver 120 anos. Foi o primeiro limite que Deus colocou. Então nada de viver mais desse tempo. Não haverá mais homens que vivam 500 anos, 400 anos, 800 anos. Deus colocou um limite. E quando nós vamos para os Salmos capítulo 90, verso 10, diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela robustez da sua saúde chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Veja que o salmista está dizendo que o ser humano vive razoavelmente bem, ou tem esperança de viver 70 anos, e o que passa de 70 já é com dificuldade. Observe que Deus foi reduzindo os anos de vida do ser humano, colocando limite nos seus dias. E nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 24, o apóstolo Pedro escreveu: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Está falando da brevidade da vida, que nós somos comparados a uma planta, que fica viçosa, bonita, dá a sua flor e logo morre. Nós somos assim, a vida passa rapidamente, né? E Efésios capítulo 1, verso 10, diz assim: de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, de convergir nele todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então observe, voltando agora ao assunto da plenitude dos tempos em que Jesus nasceu, observe que Jesus, ele na verdade é a plenitude dos tempos para o começo de outro. Jesus nasceu em um momento em que Deus havia estabelecido para que começasse a contagem de um novo tempo. Então, o texto de Marcos em que lemos, Jesus disse: o tempo está terminado, está completo, está cumprido. Que tempo é esse que Jesus estava dizendo? O tempo para se estabelecer o reino de Deus. Jesus é quem disse no verso 15, Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus disse: o tempo está cumprido, terminou. O que se cumpriu? O tempo. E o reino de Deus está perto, está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lembra que nós falamos que do Cronos e o Kairos, o tempo de Deus? Pois bem, Jesus cumpriu o Kairos, o tempo de Deus, e cumpriu o Cronos. Jesus nasceu no tempo exato de Deus, não por vontade humana. Observe que Jesus foi depositado em Maria pelo Espírito Santo, foi concebido em Maria pelo Espírito de Deus, sem intervenção humana. No capítulo 1 de Mateus, o anjo aparece para José, que José ficou todo desconfiado e preocupado, porque a sua noiva estava grávida e não era filho dele. Então o anjo, e ele pensando em ir embora, o anjo disse: José, o que Maria está esperando, está gerando, não é por ação humana, mas isso é de Deus, é do Espírito de Deus. Então, na verdade,
Jesus cumpriu esse tempo e começou-se, pela vontade de Deus, a contagem de um outro tempo. Então o nascimento de Jesus foi segundo a vontade de Deus. E Jesus revelou que o reino de Deus estava perto e eles deveriam se arrepender e crer no evangelho que Jesus pregava para que pudessem ter acesso ao reino de Deus. Observe que João Batista pregava arrependimento, mas João Batista não pregava fé. João Batista pregava arrependimento. O texto diz que João Batista pregava batismo de arrependimento às margens do Jordão e as multidões afluíam para lá para serem batizadas. Pessoas que se arrependiam dos seus pecados, mas não há nenhum apelo da parte de João Batista para que os batizados tivessem fé. Era um arrependimento, mas Jesus traz uma novidade, que agora faz parte deste novo tempo. Jesus diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho. São duas condições agora para participarem do reino de Deus. Não basta só arrependimento, porque o arrependimento bastava no Antigo Testamento. Agora não basta mais só se arrepender, precisa crer. Crer em quê? No evangelho que Jesus Cristo pregou. Jesus é quem diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está perto, está próximo, chegou, está entre vós, arrependei-vos e crede no evangelho. Mas o povo deveria se arrepender de quê? Para participar deste reino que se iniciava, participar deste novo tempo que começava, participar deste mundo espiritual que Jesus trouxe de uma forma tão extraordinária, fazendo sinais e maravilhas e prodígios como nunca haviam visto. E Jesus até disse para os seus discípulos: vocês são bem-aventurados, porque os profetas desejaram ver isso e não viram. As gerações anteriores esperaram por longos e longos e longos anos para ver o que vocês estão vendo e não conseguiram ver, né? Então, aquelas pessoas agora, segundo a pregação de Jesus, para terem acesso ao reino de Deus, elas precisavam se arrepender e crer no evangelho. Crer no evangelho era dar a atenção, crédito ao que Jesus estava dizendo como verdade. Mas do que eles deveriam se arrepender? Porque aqui não está dizendo se arrepender de quê, né? Mas basicamente, do que é que Jesus estava falando? Era se arrependerem do descumprimento da lei. Porque o povo daquela época, e eu estou falando do povo judeu, não estou falando dos gentios, porque os gentios não conheciam Deus. Poucos tiveram a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, mas os judeus conheciam, até mesmo aqueles que não tinham compromisso com Deus, porque nós temos assim em mente de que o povo, todo o território de Israel era crente, adorava a Deus. Não, tinha aqueles que não queriam nada com Deus, tinham aqueles que não eram religiosos, que pouco se importavam com o templo, pouco se importavam com a Torá. Tinha uns que não queriam, eles eram livres para isso. Mas do que eles deveriam se arrepender então? Já que Jesus estava se dirigindo a pessoas que estavam ouvindo a sua voz e que ouviram João Batista. Então, basicamente, eles deveriam se arrepender de terem descumprido a lei e terem tornado normal o que Deus proibia. Porque a religião fez com que ela se tornasse um refúgio, ao invés do refúgio ser Deus. As pessoas se refugiavam na religião, porque elas faziam as coisas erradas e corriam para a religião resolver. Elas faziam os seus pecados, cometiam os seus pecados e corriam para o templo, para o sacerdote sacrificar o animal para serem perdoados. Mas no seu interior nada mudava. Não havia mudança no interior das pessoas. E agora, Jesus estava dizendo que a religião
não deveria ser mais o abrigo das pessoas, elas deveriam se arrepender dos seus pecados. Não sacrificar mais os animais para que eles fossem perdoados, mas crer na palavra de Deus pregada por Jesus. E eles tiveram provas o suficiente para acreditar que a mensagem de Jesus vinha de Deus. E Jesus demonstrou o poder do Pai, demonstrou a glória de Deus, se revelou principalmente aos seus discípulos, mas por onde ele passava, não tinha como duvidar de quem ele era, porque ele fazia obras extraordinárias como nenhum ser humano jamais havia feito. Então, Jesus dizendo, vocês devem se arrepender da condição de que, um arrependimento que trouxesse para eles de volta o temor a Deus. Não só o ritual religioso, mas principalmente o coração de volta para Deus. E arrependimento era uma condição que Deus havia dado no Antigo Testamento, e continuou como uma prática no Novo Testamento, a questão de se arrepender. É um dos pilares da nossa fé. Nós sabemos que o nosso batismo, por exemplo, é um batismo de arrependimento. Arrependimento de pecados. Tem interpretações de outras igrejas em que o batismo não é para arrependimento. Ok, sem problema, Mas estou falando da nossa interpretação de batismo, que é um batismo de arrependimento. E o arrependimento não é que seja necessário que quem está batizado está livre de pecado e não precisa se arrepender mais. Não é isso. O batismo é um símbolo. Mas o arrependimento faz parte da vida do cristão. Faz parte para acessar este reino que Jesus Cristo veio e estabeleceu entre nós. E nós encontramos em Mateus capítulo 23, versículo 24, Jesus dizendo para os fariseus, para os religiosos da época, dizendo assim: guias cegos, que coais o mosquito e engolem um camelo. A religião se tornou um refúgio para pessoas que não queriam compromisso com Deus, mas queriam a bênção de Deus. Elas entenderam que era só fazer o ritual e estava tudo bem. Era só pagar a penitência e estava resolvido. Pecou? Corre para o templo, paga uma penitência. Faz isso, faz aquilo, que com seu esforço você será perdoado por Deus. Não, Jesus Cristo agora traz uma nova visão do que Deus queria. E Jesus chega a dizer para eles, para aquelas pessoas: a religião de vocês tornou vocês tão cegos que vocês são capazes de coar um mosquito, mas engolir um camelo. Ou seja, vocês implicam com coisas tão pequenas, mas permitem pecados tão grandes, tão escandalosos. Vocês oprimem o pobre, mas comem na mão dos romanos, comem na mão do imperador. Nós encontramos ainda em Lucas capítulo 19, verso 46, Jesus disse assim, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Observe que o templo deixou de ser casa de oração. O passar dos anos corrompeu o coração dos seres humanos, principalmente daqueles que deveriam preservar a fé em Deus, preservar a comunhão com Deus. Eles se encheram da religião, mas estavam vazios de Deus. E Jesus disse: vocês transformaram a minha casa, que deveria ser chamada casa de oração, deveria ser um lugar de comunhão com Deus, deveria ser um lugar de buscar a Deus, de conversar com o Senhor, de meditar na sua palavra. Vocês transformaram ela em um lugar de bandidos, covil de salteadores.
E agora, esta é uma afirmação de Jesus de que eles deveriam se arrepender disso. Se arrepender dessa vida religiosa, da quebra de preceitos, da quebra de princípios, do abandono a Deus. Mesmo estando abraçados à religião, estavam distantes de Deus. E esse é um perigo que nós corremos, de abraçarmos a religião e esquecermos de Deus. Deus quer muito mais cada um de nós do que qualquer religião. Deus não está interessado em religião. Deus quer que o seu povo realmente esteja ligado a Ele neste novo tempo que Jesus instaurou. Quando Jesus disse: o tempo está cumprido, aquele tempo acabou. Começou um novo tempo. Esse novo tempo que se inicia não é mais um tempo religioso, é um tempo de comunhão com o Pai, de comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. E não é mais através do ritual, mas é através da comunhão, é através da unidade, é através da oração, é através da palavra, é através da igreja, que é um instrumento de Deus para a comunhão. Por isso que Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Não basta só se arrepender, precisa crer. E nós encontramos no Novo Testamento que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos o tempo todo estar meditando na palavra de Deus e abraçando este novo tempo que Jesus inaugurou. E para que nós tenhamos acesso ao reino de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas não é apenas cumprir um ritual, é crer no Evangelho, é crer em Jesus, aceitar a sua palavra, obedecer os seus princípios, os seus preceitos e esforçar-se para permanecer no reino, porque as lutas serão grandes para tirar a gente do reino, mas há em Deus um amor tão grande por nós, que a sua misericórdia tem nos sustentado, e o Espírito dele tem nos levado ao arrependimento. E a fé, na verdade, era a confiança da revelação de Deus através de Jesus. Esta fé, este crer. Então, a mensagem verdadeira da chegada do tempo e de acesso ao reino de Deus, ela é colocada através do arrependimento e da fé em Jesus. Quando Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Em outros lugares ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Por que Jesus disse isso? Porque este tempo que nós temos oportunidade de arrepender também vai acabar. Um dia chegará o fim. E nós precisamos aproveitar o tempo que ainda temos. Ninguém sabe, há um pastor que eu já ouvi bastante a mensagem dele, e ele dizia assim: ninguém sabe quanto tempo tem. E se ninguém sabe quanto tempo tem, então tem muito pouco tempo, ou não tem tempo nenhum, porque só tem agora. Eu não sei se eu terei mais tempo, eu não sei se eu terei tempo amanhã, eu não sei se eu terei tempo para domingo, eu não sei se eu terei tempo para o mês que vem, não sei se eu terei tempo para a próxima quinta, não sei se eu terei tempo para ver os filhos dos meus filhos. Então qual é o tempo que eu tenho? O tempo que eu tenho é agora. Hoje é o tempo de arrependimento, hoje é o tempo aceitável. Este é o tempo da graça de Deus, porque aquele tempo antigo só de arrependimento acabou. Agora é o tempo de arrependimento e de fé, tempo de se arrepender e crer no Evangelho. Que o Espírito de Deus nos ajude no arrependimento, porque muitas vezes a gente até tem fé, mas não se arrepende dos pecados. A gente tem dificuldade de se arrepender de pecados, principalmente quando o pecado nos beneficiou de alguma forma. Que dificuldade de arrependimento. Nós precisamos estar atentos a isso. Pedir a Deus que traga arrependimento aos nossos corações, que nos quebrante,
porque muitos de nós já têm fé, mas não se arrepende. Não se arrepende dos seus pecados, não se arrepende das bobagens que faz. E ainda olha para trás, contando vantagem do que fez, como se realmente tivesse ganhado alguma coisa. Quando na verdade ganhou, foi perdição, ganhou culpa, ganhou sujeira, ganhou manchas. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É necessário que nós nos arrependamos diante do Senhor, porque o reino de Deus está perto, está entre nós. Nós devemos nos arrepender de todas as vezes que nós apenas seguimos o ritual, fomos religiosos e esquecemos do mais importante, que é entregar a vida por completo ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nos dê oportunidade neste novo tempo de desfrutar do reino de Deus. Que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações e que possamos aproveitar este tempo que temos para nos aproximar ainda mais do Senhor e que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais esta oportunidade. Sabemos que na plenitude do tempo o Senhor enviou Jesus para que nós fôssemos salvos. E hoje nós temos a oportunidade, Senhor, de nos arrepender e de crer na Tua palavra. E nós cremos e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo quebrante o nosso coração, trazendo arrependimento a cada um. E que o Senhor assim nos abençoe e nos torne aptos para participarmos do Teu reino. Tenha misericórdia de nós. Permita que a Tua palavra cresça em nós e frutifique na nossa vida. Prepara-nos, ó Pai, para a eternidade. Que somos o Teu povo, queremos honrar o Teu nome. E nós declaramos, Pai, a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, sobre todos aqueles que estão vendo e participando deste momento, desta palavra. Deus, que seja assim, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e em breve nós estaremos aqui de novo para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Logo à noite estaremos aqui para prestarmos um culto ao Senhor. Que você, se não puder vir, esteja conectado. Se você puder, envie o link para alguém, para que ele também possa se inscrever no canal da igreja e participar das nossas transmissões. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.